Oi meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou iniciar aqui esse vídeo pintando esta bonequinha. Para fazer a pele dela, eu vou usar essas cores aqui, ó, que é as misturinhas que eu faço. Mas aí você, para fazer a sua bonequinha, você pode usar o salmão bebê, o rostinho de boneca ou o amarelo pele para base, tá? Para fazer a base da pelezinha da boneca. Para fazer a primeira sombra, eu vou usar essa misturinha que eu fiz, que é o pêssego misturado com um pouquinho de branco e com caramelo. Então ela ficou nessa tonalidade aqui bem legal, ó, vendo? Mas você pode usar para fazer a primeira sombra o pêssego, tá? Ou você pode ir direto com o caramelo. Eu vou usar essa misturinha aqui. Como o caramelo ele é muito forte, uma cor mais forte, por isso que eu fiz essa misturinha, tá, meninas? Pêssego, caramelo e branco. Aí fica nesse tonzinho aqui, ó. Então você pode ir diretamente com o pêssego na primeira sombra ou com o caramelo, tá bom? Então eu vou preencher a pele dela toda. Vou acelerar o vídeo, porque aí não, como é pra pintar só a pelezinha mesmo, eu já passei pra vocês aí. E o branco, tá? Eu vou usar o branco. Como vocês viram, o branco tá ali, ó, pra fazer a luz. Então vamos lá para o passo a passo. Ó, preenchi toda a pele. Agora eu vou vir com a minha primeira cor de sombra e vou fazer onde tá, ó, o cabelinho, a franjinha dela. E eu vou fazer essa sombra. Esse risco aqui foi eu que fiz, tá? Eu vou pegando, como eu sempre falo, eu não sei fazer desenho no risco não, mas eu gosto de pegar assim, vou pegando a bonequinha, pego um desenho aqui, outro ali e vou montando do meu jeito. Então aqui é como se fosse a orelhinha dela por baixo, ó, do cabelo. Então vai a sombra aqui, ó. Tá vendo? Aqui vai ficar assim o rostinho, né? Então aqui, ó, por baixo é a orelhinha dela. Então vem sombra. Ó, tá vendo? Então em volta de todo o cabelinho dela aqui, ó, por cima da testa aqui, ó, vem a sombra. Ó. Eu vim aqui embaixo no pescocinho também, ó. Embaixo da cabecinha dela, ó. Essa parte aqui, ó, vem sombra. Tá vendo? Eu vou jogando aqui por baixo da roupa. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu coloco um pouco de branco pra ficar a luz aqui, ó. Bem aqui no meiozinho no pescoço, tá? Aí em volta do olho dela também. Eu vou fazer só um. Ó. Então aqui em volta, ó, do olhinho dela também vem essa sombra. Também gosto de colocar aqui em volta da sobrancelha, ó. Aqui. Aí aqui em volta, ó, na boquinha também. Fiz a boquinha dela bem pequenininha, tá? Aí no risco aí, quando vocês for imprimir, se vocês quiserem, você pode colocar uma boca grande aí. Eu quis colocar assim, bem pequenininha. Aqui em volta do nariz também, ó. Eu coloco a sombra. Aqui também eu gosto de colocar aqui, ó, essa parte. Eu tô jogando aqui em cima do nariz, mas eu tô vendo o risco, tá? Aí vocês que tá iniciando aí,
Tem que prestar atenção, senão o risco do nariz apaga e vocês não vão conseguir fazer o detalhezinho legal no nariz da bonequinha. Então, agora eu vou fazer aqui também, nesse olhinho dela. Vou colocar a mesma cor de sombra aqui, ó, na bochechinha. Ó. Na bochechinha dela. Com pituar é melhor. Se você tiver o pituar, usa o pituar pra fazer aqui, ó, a bochechinha. Vou vir com um pouquinho de branco aqui, ó. Vou dar um ponto de luz aqui na bochecha, no rostinho dela. Aqui no olhinho, ó, bem em cima do risco. Vocês viram que eu coloquei o branco aqui, ó. E aqui, ó, bem em cima do risco, eu venho com um pouquinho da sombra, ó, e coloco, tá? Ó, dos dois lados. Aí venho com um pouquinho, é bem pouquinho mesmo, tá? É terra queimada agora, ó. Pincel pequeno. E vou fazendo os detalhezinhos agora do nariz. Eu sempre falo que eu faço os vídeos para ajudar as meninas, mas nunca dá pra gente passar aqui no vídeo tudo que a gente faz, menina, porque eu tenho que voltar retocando toda a pintura. Então, assim, eu passo só mesmo o básico pra vocês. É por isso que às vezes a gente olha assim a pintura e fala, ah, mas ficou um pouquinho diferente do que tá na foto, do que ela passou no vídeo. Porque, como eu sempre falo, eu espero secar, volto retocando a minha pintura. Coloco bem pouquinha tinta, porque o terra queimada ele é escuro demais, então. Eu coloco bem pouquinha tinta mesmo, tá? Como vai secar e eu vou voltar retocando, então eu tenho que colocar pouquinho só pra mim não perder aqui a mão, né? Na hora de colocar a quantidade de tinta e ficar feio. Ó, em volta da boquinha dela eu vou passar só aqui embaixo. Aqui em cima eu vou deixar como ponto de luz. Em volta do olho também, ó, aqui, ó. Eu vou passar também, tá? Eu vou vir aqui, ó.
Em alguns pontozinhos aqui também, ó. Tudo isso com terra queimada, tá, meninas? Quiser usar o marrom, pode usar o marrom. Ó, como aqui ficou a luz, então aqui embaixo eu tenho que colocar a sombra, que é pra dar essa diferença aqui, ó, do rostinho e da orelha. Ó. Vocês por isso que eu tô usando pincel pequeno, que é pra não... É só mesmo, ó, pra fazer uma sombra bem... E ficar o espaçozinho aqui, ó, do desenho da orelhinha dela, né? Senão vai cobrir tudo se você vir com um pincel grande. Tá vendo? Aqui também vem um pouquinho de sombra. Aí aqui, ó, em volta do rostinho dela, sem colocar em cima da luz, onde eu fiz a luz, eu pego, ó, passo a tinta no pincel, ó, e tiro o excesso, deixo só mesmo a sujeirinha no pincel. Aí venho com a mão bem leve aqui, ó, em cima do risco, e vou fazendo isso, ó. Tá vendo? Em volta do rostinho dela todinho. Esse pincel aqui é da Condo, mas eu não sei o número. Eu vou tentar ver o número, não sei se é 0 ou é 00. Porque aí, se você não tem, você que tá iniciando, quiser comprar, ele é muito bom. Ele vem com uma cerda bem grandinha assim. Mas aí eu corto, deixo ela bem pequenininha. Justamente para fazer esses detalhes aqui, ó, na minha pintura, que eu preciso de um pincel pequeno, tá? Com a cerda bem pequenininha. Então eu corto, deixo bem arrumadinho. Viu? Então isso eu vou fazer aqui, ó, em volta do rostinho. Quando eu falo a mão bem leve, meninas, a minha mão fica encostada aqui, ó, meu braço, pra me apoiar aqui. E a mão ficar bem leve mesmo, que é pra mim vir aqui em cima, assim, ó, do risco, ó, no caso aqui, tá? Eu não quero apertar, porque se eu apertar, vai muita tinta pro tecido. Então, como eu quero fazer só em cima do risco, então eu deixo a minha mão bem levezinha, tá, meninas? Essa dica aí é pra quem tá iniciando na pintura, que já vai treinando pra vocês fazer o acabamento da pintura de vocês aí. Aqui quando eu pintar o olhinho, eu arrumo mais o olhinho dela. Se quiser fazer aquele nariz assim, desenhado pra cima, assim, você faz. Eu vou fazer o meu assim mesmo, esse nariz simplesinho, que é uma boneca simples. Então, aqui eu vou colocar a luz, então eu vou vir só aqui com um pouquinho aqui, ó, a sujeirinha. Então, tá aí, ó, viu? Aqui, ó, entre o olho e esse risquinho que eu fiz aqui com terra queimada, eu venho com um pouquinho de branco, ó. Entre o espacinho mesmo, tá? Ó, bem pouquinho branco, sem cobrir a sombra do olho e sem desfazer desse desenho que eu fiz, tá? Aqui no nariz eu peguei um pouquinho da cor básica, o salmão bebê, aí vocês vão usar o salmão bebê, ó. Só aqui, ó. Fazer esse detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Ó.
Às vezes a gente coloca a cor de sombra, tipo aqui, eu vou dar só um exemplo. Coloquei o terra queimada. Ah, eu achei que ficou muito escuro. Então você vem com a primeira cor que você fez a sombra. Pega bem pouquinho a tinta, meninas, ó, vem em cima, ó. Isso ainda molhado, tá? E dá uma quebrada, tá? Fica aí a dica. Eu gosto de fazer, eu costumo fazer isso. Ah, eu coloquei, mas ficou uma cor assim de sombra muito forte. Eu quero quebrar um pouquinho, tirar essa cor muito escura. Aí eu venho, ó, e faço isso. Ó. Viu? A boquinha dela eu vou preencher só com o vermelho vivo. Ó. É tipo um coraçãozinho aqui, tá? Que eu fiz. Então é só vermelho vivo mesmo. Preenche tudo. Ó. Vou vir com um pouquinho do terra queimada aqui, ó. Bem aqui no centro da boquinha dela. Tá, meninas? Então é só terra queimada e o vermelho vivo. A dela eu vou usar o cinza aqui, ó, como base primeiro, para não ficar um preto muito escurão. Aí eu venho com o cinza, ó. Aquela ali ficou só a metadezinha da sobrancelha, né? Então. Aí agora eu venho com o preto e dou uma escurecida, mas aí não vai ficar aquele preto bem escuro. Como o cabelinho dela vai ser preto, aí o bom fazer a sobrancelha dela preta, assim escurinha. Vendo? Pego bem pouquinho preto. Ó. Vou dando uma esfumada aqui, ó. Mas não vai ficar aquele preto, 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 tá? É uma cor de sobrancelha bem legal. Aí depois que tiver seco, se precisar, eu venho e dou uma retocada. Agora eu vou fazer o olhinho dela. Pra fazer o olhinho dela, eu vou usar, ó, branco, cinza chumbo, preto e um pouquinho da cor que eu fiz a sombra da pele dela, tá? Então, eu já adiantei, ó, já pintei um. Então, aqui, ó, essa partezinha aqui vai vir o branco. Então, eu vou preencher todo essa partezinha aqui em branco, ó. Já volto com ela pintada, preenchida, tá? Essa partezinha aqui, ó. Essa bonequinha ficou com os olhos grandes assim, meninas, porque eu fiz ela numa folha A3, que é eu peguei duas folhas e fiz tipo aquele modelo de uma folha A3 e fiz essa boneca bem grande. Se você imprimir ela numa folha A4, ela vai ficar com a cabeça, o rostinho, o corpo dela vai ficar pequenininho, tá? Vai ficar pequeno, no tamanho de uma folha A4. Aqui não, ela ficou bem grande. Eu quis fazer ela bem grande, por isso que os olhinhos dela ficou bem grandão assim. Aqui vocês estão vendo aí que tá bem grande, tá? Então, ó, preenchi com o branco. Aí aqui agora eu vou preencher com o cinza chumbo. Vou preencher com o cinza chumbo.
Já vou aproveitar a sujeirinha do cinza e vou fazer isso aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Com a sujeirinha que tá no pincel, tá? Pra ficar como esse aqui, ó. Então, eu venho com essa cor aqui e vou fazendo isso. Tô usando um pincel pequeno, eu nunca falo assim, ah, usa tal pincel, porque o pincel vai de pessoa pra pessoa. Não adianta eu falar pra você usar o pincel que eu tô usando, que você tem que usar aquilo que você tá adaptado aí a fazer sua pintura, tá? Não que eu tô passando a dica pra vocês usar o que eu tô usando, não, meninas. Ó. Aí aqui eu vou vir com essa cor aqui, ó. Que foi a cor que eu fiz a sombra da pele, como eu falei pra vocês. E vou passar aqui, ó. Tá? Esse cantinho do olhinho dela. Tá vendo? Do mesmo jeito eu fiz nesse lado de cá. Tá? Aqui, ó, eu tô usando terra queimado. Agora eu venho com o preto, a minha misturinha de preto misturado com rústico e vou puxar os cílios dela.
Ó, então aí tá o olhinho dela. Quando o outro secar, eu finalizo ele, espero secar. Aí agora eu venho com terra queimada aqui, ó. Eu vou fazer o acabamento na boquinha. Tô usando terra queimada, tá? Um pincelzinho fidete. Os traços tem que ficar bem. Ai, minha mão tá de um jeito aqui que. Depois eu arrumo. A bochechinha veio com um pouquinho do rosé, ó. Vou dar uma corada aqui na bochechinha dela. Ó, tá vendo? Movimento circular. Tá vendo? Então, a bochechinha dela vai. Eu coloquei essa cor. Se você quiser colocar o rosa, mas tenta colocar bem pouquinho pra não ficar escuro demais. Aí agora eu vou fazer o cabelinho dela, tá? Deixa eu... Enquanto aquele olhinho seca pra mim finalizar ele, eu vou fazer o cabelo dela. O cabelo dela é só preto mesmo, e ou branco ou o cinza claro pra dar uma luzinha aqui no centro, só aqui, ó. Esse cabelo aqui é bem simples, não tem, não vou fazer aquele negócio cheio de fiozinho, essas coisas não. É um cabelo de bonequinha bem simples mesmo. Então é só preencher com o preto e fazer a luz.
Ó, meninas, pra adiantar, eu já fiz essa parte. Como eu tô falando pra vocês, falei pra vocês que é só preto e o cinza lunar e o branco. Aí aqui, ó, no centro aqui, desse ladinho, eu coloquei o cinza lunar. Aí vim preenchendo com o preto, tá? Vim preenchendo com o preto. E depois é que eu vim com o branco em cima do cinza lunar. E dei mais uma luz, tá? Que eu vou esperar secar pra poder arrumar. Aí a mesma coisa eu vou fazer aqui. Como é um cabelo muito grande pra fazer, demora muito pra preencher isso aqui tudinho. As partes que vai ser o preto, eu vou preencher e volto pra vocês ir ver, tá? Aí depois que eu voltar e mostrar pra vocês, aí eu venho e mostro, coloco o cinza lunar. Só pra adiantar um pouco, pra não ficar muito tempo. Senão o vídeo fica longo demais. E eu sei que vocês vão entender aí o que eu tô passando pra vocês. Ó, coloquei nessa parte, tá vendo? Aí aqui, ó, também coloquei. Agora eu venho com o cinza lunar e vou colocar aqui no meio, aqui no centro, é onde eu quero o ponto de luz, tá? Aí o cabelinho é assim, meninas, conforme vocês vai preenchendo, vocês vão fazendo o formatozinho dele, tá? O cabelo é assim. Esse aqui, como eu tô fazendo cabelo mais simples, assim, só preenchendo mesmo com essas cores. Ó, aí venho jogando, ó, pra cima do preto, que é pra esfumar bem, ó, tá vendo? Ó, vou pegando o preto, ó, vou jogando. Que eu quero ponto de luz aqui, mas eu não vou deixar só o cinza lunar, eu venho com o preto, ó. A sujeirinha vou jogando em cima, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem direitinho aí, mas acho que vocês entenderam que eu tô tentando passar, né? Ó, pra não ficar manchado, faz com um pincel grande.